Boa tarde, então, sejam bem-vindos. Esse é o segundo episódio do SolucionaCast, um podcast falando sobre gestão de pessoas. Hoje estamos eu, o Carlos e a Janaína numa pequena roda de conversa aqui para falar sobre um assunto tão importante, dando sequência ao nosso conteúdo. Então, hoje o nosso assunto principal vai ser recrutamento e seleção. Desafios, oportunidades, barreiras e o nosso crescimento aí durante, né, os dias, né, o desenvolvimento. Carlos, seja bem-vindo, né? Janaína, seja bem-vinda. Carlos, gostaria de fazer uma abertura sobre recrutamento e seleção? Olá a todos, bem-vindos à nossa casa, a Solução RH Consultoria, né? Janaína, olá, Everton, né? Vamos então falar um pouco sobre recrutamento e seleção e como nós na Soluciona provemos soluções nessa área. E nosso objetivo aqui não é esgotar o assunto, mas dar em linhas gerais as linhas de trabalho da Soluciona inerentes a esse assunto. Até porque o recrutamento e seleção é um assunto muito extensivo, né? Nós temos muita experiência e muito o que falar, né, no recrutamento. Isso aí. E a gente comenta todos os dias, né, pessoal, das dificuldades que a gente tem cada vez mais em encontrar talentos para as organizações, o desafio do desenvolvimento do processo em si, de encontrar pessoas prontas para as oportunidades ou preocupadas em crescer profissionalmente, né? Vemos também muitas pessoas se capacitando, mas algumas empresas, algumas organizações não dando a oportunidade para que essas pessoas consigam crescer dentro dessa empresa, né? O que vocês acham a respeito disso? Como está sendo os desafios hoje em relação aos processos de seleção? Quais são as maiores dificuldades? Eu acho que a gente está em contato com o recrutamento e seleção todos os dias, como o Everton falou. Tem diferentes perfis. As dificuldades hoje, uma das dificuldades que eu destaco é o comprometimento do candidato em relação a entender que aqui a gente faz uma conversa inicial, né? O que é uma entrevista, vira a entrevista, o ponto, né? Às vezes a gente faz aquele funil de recrutamento e seleção e analisa ali aquele candidato, chama ele para vir até aqui, ele sequer comparece ou dá um posicionamento do que aconteceu. Comprometimento é um grande problema na atualidade, né? As pessoas se responsabilizar pelas suas ações, pelos seus compromissos, né, Carlos? Bom, a gente entende na Soluciona que cada empresa é única, né? Cada empresa é única, seus processos são muito personalizados e o nosso trabalho tem que ser um trabalho personalizado. O nosso maior desafio, no meu ponto de vista hoje, é a escassez de talentos no ponto de vista das empresas, né? Do lado das pessoas, dos profissionais, da disponibilidade de talentos no mercado, sobretudo em se tratando de mão de obra qualificada. E do lado da empresa, a gente percebe um outro desafio igualmente grande, que é o nível de, digamos assim, de excelência que você encontra na empresa em cada uma das suas áreas, mas particularmente na gestão de pessoas. A verdadeira compreensão da dimensão que é esse recurso, do seu impacto tanto positivo quanto negativo. Então, ao mesmo tempo em que nós recrutamos e selecionamos, nós também damos suporte à organização nesse processo. Então, o nosso processo de recrutamento e seleção de talentos, ele é seguido de duas etapas muito importantes, que acho que o Everton pode falar um pouco disso por nós, para nós e por nós. Eu acho que tocando nesse assunto é importante a gente completar a respeito do compromisso, né? Nós temos duas etapas muito importantes no recrutamento e seleção, que é a parte da atração dos candidatos, de atrair bons perfis para aquela vaga, e depois desses candidatos atraídos,
conseguir fazer uma boa seleção desses candidatos. Mas a gente tem um problema muito grande que é conseguir atrair as pessoas. Era o que a Janaína estava falando. Nós desenvolvemos todo um processo de atração, divulgamos vagas, criamos atratividade, as vagas são interessantes, remuneram de uma forma interessante e a gente encontra e muitas vezes candidatos descomprometidos. Mas não olhamos só o lado negativo. Vamos olhar que sim, que ainda tem muitos profissionais que têm o seu compromisso, que entendem a responsabilidade. E quando nós conseguimos atrair esses candidatos para os processos, para as vagas abertas, existentes, e essas pessoas entendem o seu compromisso, a gente consegue ir para a segunda etapa, que é o que o Carlos estava falando, né, Carlos? Que é a parte da seleção e o funil da seleção para a gente conseguir identificar a melhor oportunidade para aquela empresa, né? Então, são, como tu falou, Carlos, são 2 desafios gigantescos que a gente tem na parte do recrutamento, na parte da seleção, até entregar o candidato, né, mais apropriado para as empresas. E diante das oportunidades que a gente tem, pessoal, o que vocês acham? São oportunidades interessantes, atraentes? Como as empresas estão como as empresas estão diferenciando a sua vaga, a sua oportunidade dos demais concorrentes? Porque a nossa realidade aqui em São Miguel do Oeste e região é uma realidade de escassez de talentos, como a gente estava falando até agora. Então, diante de um boom de oportunidades, de uma quantidade muito grande de vagas, as próprias empresas ficam concorrendo entre si. Como está essa concorrência, né? Qual que é a visão de vocês em relação a esse assunto? Bom, a minha visão é a seguinte: os dados oficiais do governo, sobretudo do IBGE, né, particularmente do IBGE, mostram que o nosso índice de emprego da nossa macro-região oeste catarinense, nós estamos falando de São Miguel do Oeste, né, nesse exato momento, o nosso índice de desemprego na nossa macro-região, no estado como um todo, é de 3% hoje. Esse índice é um dos menores, talvez o menor hoje no Brasil, por unidade da federação, e ele já era pequeno, já era um índice de desemprego pequeno, considerado pleno emprego. Já há alguns anos atrás, o índice anterior, do ano de 2024, era um índice de desemprego na nossa região de 3,5%. Isso é considerado pleno emprego. Então, as ofertas de vagas são muitas. Os dados das empresas, sem especificar, sem entrar em detalhes, que isso tomaria mais tempo, mostram um número muito grande de vagas abertas, de oportunidades abertas, e com dificuldade de preenchimento. Então, sim, a gente tem uma escassez de talento. Esse é o cenário que nós encontramos hoje. O aspecto no que diz respeito à atratividade das vagas, isso pode melhorar, né? Os salários, os benefícios e tudo mais, isso é um campo que as empresas podem criar diferencial competitivo para o seu processo, e isso nos favorece, enquanto parceiro da área de recrutamento e seleção. E nós sempre recomendamos, se o seu mercado, se o seu campo, se o tipo de profissional que você está buscando ele é escasso, tente trabalhar a atratividade da sua vaga. Por quê? Você se diferenciaria como um oferecedor, né, de proposta de trabalho, e, é claro, você incentivaria, né, a olhar para o teu processo, a participação dos teus processos seletivos e, por fim, né, o preenchimento da tua vaga. E, provavelmente, com um profissional, né, um pouco mais qualificado. Então, a iniciativa nossa é aproveitar essa oferta alta de vagas e tentar conciliar o interesse do candidato, o da empresa, e tentar influenciar que esse processo seja o mais simples possível, com melhor relação com os benefícios para ambos. Então, a escassez de talentos nos fez tomar uma atitude na Soluciona particularmente importante. Nós criamos um diferencial competitivo.
Nós construímos há cerca de 7 anos, né, Heberto? Acho que 7 anos, um banco de talentos. Coisa muito rara na nossa macro-região. Nós temos um banco de talentos e ele é o nosso principal diferencial competitivo. O Everton delineou as linhas gerais desse banco e os profissionais da área atrelaram um banco de dados ao nosso site e isso nos deu realmente uma capacidade muito maior de atender esse grande desafio que é recrutar e selecionar num ambiente que a gente pode dizer bastante tenso, bastante difícil, com muita escassez. Então é uma vantagem, uma solução que nós desenvolvemos, né? Toda pequena empresa que nasce com uma mentalidade startup, ela vê uma oportunidade e tenta desenvolver uma solução para aquilo. E foi o que nós fizemos na Soluciona. Uhum. Jana, o que tu acha? Eu acho que em vias práticas, né? O candidato, quando é apresentado, se for apresentado 2 vagas e uma tem mais benefício, aquela que tem mais benefício para aquele candidato que já passou para o nosso funil, se torna mais atrativa. Com certeza. Então, assim, Essa é a linha de pensamento. a nossa cultura, infelizmente, aqui no Extremo Oeste, em São Miguel, é uma cultura que oferta pouco benefício, né? Estou falando de uma pessoa que vai querer um vale alimentação, um auxílio transporte, uma questão de uma Unimed ou um plano de saúde, né? Então, que tenha algo que agregue aquilo, porque isso também auxilia a reter essa pessoa lá na frente, né? Então, eu vejo nos candidatos que eu atendo no cotidiano é que quanto mais benefícios tem ofertado, mais vem candidatos procurando aquela vaga. E a retenção é um bom tópico de você colaborar conosco, né? Sim. Que tal? Não, eu Discorre acredito que sobre sim. isso, por favor. Eu acredito que é a continuidade, falando agora, né, entrando no campo da retenção, é a continuidade do êxito do processo, né? Exatamente, é um aproveitamento do êxito do processo seletivo bem feito. Eu não consigo ver as áreas do recrutamento e seleção, onboarding e retenção como áreas desconexas. A gente tem que ver tudo isso como um processo único. Se nós trabalhamos um bom recrutamento, conseguimos atrair bons candidatos através de vagas interessantes, atrativas, onde que nós consigamos uma gama de bons talentos para conseguir fazer a seleção e encontrar a pessoa que se encaixe naquele perfil, o próximo passo vai se dar pelo onboarding dessa pessoa, processo de onboarding, processo de inserção dessa pessoa no ambiente de trabalho, baseando-se numa política de remuneração, uma política de benefícios, e aí sim, futuramente trabalhar a retenção dessa pessoa. Porque uma coisa que a gente tem visto com muita frequência é as pessoas trocarem de local de trabalho, depois de aceitarem a vaga, aceitarem a oportunidade, trocar de local de trabalho por 50, 100, 200 reais. E isso está sendo um desafio enorme na nossa região, que as pessoas começaram a voltar a olhar para o dinheiro e não somente para o ambiente ou as condições que tu tem naquele local de trabalho. Então, quando a gente fala de retenção, Carlos, é importante a gente também observar o que a empresa está oferecendo de condições de trabalho para esse funcionário. Pois é. Deixa eu colaborar um pouquinho, usando a Janaína. A gente falou de retenção, né? Retenção é aquele processo onde você, depois de recrutar bem, você tenta manter esse talento na empresa, já que ele é um talento, que ele é uma solução, né? Mantê-lo. E esse processo de retenção, o Everton lembrou bem, a primeira fase dele, pós-recrutamento e seleção, é o onboard. Fala um pouco para os nossos ouvintes, né? Pessoal do nosso canal, o que é onboard? Que esse termo em inglês, que para muitos é comum na nossa área, mas para as pessoas que não estão diretamente relacionadas a isso, né? Saber o que significa esse onboard, qual que é a importância dele. Então, um ponto que... Vou usar o exemplo do que a gente faz aqui na Soluciona, em alguns casos, e que é muito legal, porque a gente não faz só a triagem dos currículos, a entrevista inicial
olhando o perfil da pessoa, não só as habilidades, mas a nossa entrevista é uma entrevista detalhada, humanizada, que verifica a questão da personalidade das pessoas, para ver se aquele perfil está de acordo com o ambiente de trabalho. Para nós sermos muito mais assertivos nesse ponto, a gente tem um movimento de conhecer o local de trabalho também, né? Porque a gente recebe um documento descrevendo qual é a vaga, mas esse documento não vai ter tudo que realmente tem naquele local. Então, nós temos uma visita inicial, como recrutadores, para identificar questões que talvez pode passar batido ali, que vai ser extremamente importante. Então, exatamente. Então, nós fizemos essa conexão de pegar aquela pessoa que é uma das coisas que eu acredito como recrutadora e que também aprendi muito aqui com o Carlos e o Everton na Soluciona, que é pegar uma pessoa que tenha os pontos fortes dela e os fracos que têm que ser trabalhados e verificar que ela pode ter um potencial para desenvolver dentro dessa empresa, dessa cultura. E a gente só vai ter essa visão se chegar, visitar os locais, né? Então, após essa visita, após agendar a entrevista das pessoas, colocar, a gente vai acompanhando como é o processo, porque não adianta nada nós termos todo esse cuidado, esse serviço, se chega lá e essa pessoa não está bem recebida. Porque já tivemos experiências de algumas empresas que trabalham conosco que não entenderam como é importante a recepção desse candidato. Deixa eu pegar um gancho aí. Então, o profissional selecionado pela Soluciona, ele já recebe no processo de recrutamento e seleção uma imagem mais realista do ambiente que ele vai trabalhar. Uma vez selecionado, né, ele vai passar pelo processo de admissão, né, e vai para a empresa. A Soluciona não para aí, certo? Não, ela não O para. processo de onboard é um processo de embarcar. E nesse embarque na empresa, a equipe continua acompanhando esse processo. Esse é um outro diferencial competitivo da Soluciona. A gente quer saber como é que foi o êxito, como é que aquela pessoa foi recepcionada na empresa, ter certeza que ela não foi atirada aos leões, não é? Direto para o trabalho, sem uma ambientação, que é importantíssimo, né? Um processo inicial de aculturação, né? Entender que foi muito bem recebido pela equipe, né? Pela empresa também. Sim, a empresa justamente abraçá-lo nesse processo para que ele afaste qualquer temor, né, inicial, qualquer medo inicial, se sinta acolhido e vá compreendendo aos poucos o modelo de ser e de trabalhar daquela organização. Isso é a etapa de onboard, né? O Everton vai falar um pouco sobre a sequência, que é o follow-up, que vai garantir, né, que esse trabalho foi bem sucedido. Isso faz parte, inclusive, do processo de garantia. Fala um pouco para nós, Everton, sobre esse follow-up, que é esse acompanhamento após o embarque, o onboard. Bacana, Carlos. Eu acho extremamente importante a gente falar sobre isso, até para o ouvinte que está nos assistindo, que está nos ouvindo nesse podcast, e também conseguir entender qual é a preocupação da Soluciona RH em desenvolver um bom processo, fazer um onboarding dessa pessoa, o embarque, como o Carlos falou, e que a gente consiga também fazer esse follow-up, que é o aproveitamento do êxito de todo o trabalho desenvolvido. Então, tão importante quanto todas as etapas é essa etapa complementar, essa pós-recrutamento e seleção, que a gente consiga fazer esse acompanhamento, que a gente consiga estar presente dentro das empresas, que elas consigam dar essa abertura para que a gente consiga estar próximo ao processo e entendam o valor desse trabalho ao longo do período, pelo menos inicial, de experiência do candidato. E durante esse processo, Carlos, todos nós consigamos observar o que pode ser desenvolvido, o que pode ser melhorado, o que está bom, o que pode estar melhor. Se realmente deu certo esse processo. Exatamente. Né? Então, tão importante quanto. E a gente começa a entender, através de todas essas etapas,
que o processo de recrutamento e seleção, a contratação de um bom perfil profissional, não é somente mais uma contratação. É uma contratação com estratégia, é uma contratação com assertividade, com Com acompanhamento e com acompanhamento. follow-up, né? Legal. Fala um pouco para a gente também da conexão desse follow-up aí com garantia e por que que a gente quer um beyond, um ir além. Se a gente sente que esse processo não está acontecendo adequadamente, como a gente age? Perfeito. Qual a conexão disso com uma conexão mais longa com a empresa, onde a gente aproveita esse sucesso ou as dificuldades desse sucesso e onde a gente quer ir além do recrutamento, se esse trabalho foi bem feito ou se ele precisa de ajuste. Qual a conexão disso com garantia e com consultoria? Perfeito, Conta um Carlos. pouco disso para gente. Eu acho que depois que a gente desenvolve todo esse trabalho e a empresa reconhece o valor desse serviço, a gente consegue identificar os possíveis gaps, as possíveis falhas do processo, e a gente consegue melhorar isso dentro da própria organização, através do trabalho de consultoria. Mas sim, o processo de garantia do processo se dá no desenvolvimento dessas etapas. A E gente o só grau de consegue. sucesso dele. Exato. A gente só Tempo de consegue resposta, garantir né? se esse funcionário vai conseguir permanecer na organização ou não, ou se a gente vai precisar substituí-lo, se a Acompanhando. gente tiver esse acompanhamento. Daí o follow-up, que a gente, né, tanto fala. Exatamente. Então a gente entende que isso aí é o diferencial competitivo final desse processo, né, que ele partiu lá atrás com bom recrutamento, com um banco de talentos que dá suporte a esse processo, né, com um trabalho personalizado, com cuidado com a empresa, sabendo que cada empresa é única, né, e embarcando junto nesse processo, junto ao trabalhador, né, e junto à empresa, acompanhando como é que está essa conexão, como é que isso se deu e se existe realmente um bom processo de aculturamento, né, que parece que no fundo a cultura faz uma diferença gigantesca. Fala um pouco disso para nós, Janaína. Então, Impacto da cultura nisso, nesse isso. processo. A gente percebe que as empresas que a gente já está atuando nesse modelo de recrutamento e seleção ativo, podemos definir assim, né? Ativo, né? São as empresas que a gente consegue ter bons feedbacks de retorno, bons resultados. Mas, ao mesmo tempo, a gente trabalha com vários tipos e alguns eles não nos dão abertura e os candidatos acabam saindo. E impacta aqui no contrato, né, na questão da... Da assertividade, Isso. né? Mas aí tem uma carga de responsabilidade que vai além de nós, que é a questão desse gestor, desse empreendedor, desse dono, que não está aberto a entender o sistema de trabalho da Soluciona. E, infelizmente, a gente tem um limite até onde a gente pode chegar, né? Sim. A abertura nos dá esse limite, né? É o quanto essa empresa está aberta. Então, eu gostaria de deixar, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, gostaria de deixar o convite para vir conhecer a Soluciona RH, empresários, candidatos que querem participar de um processo desenvolvido com compromisso, com segurança, com envolvimento pessoal, venham conhecer a Soluciona, venham participar de uma conversa, de um café, sem compromisso, conhecer um pouco mais da nossa proposta, né? Vamos nos encaminhando, então, para o final dessa conversa, e gostaria de pedir uma palavra final de vocês, Carlos, Janaína, o que vocês gostariam de deixar como recado para o ouvinte a respeito desse tema tão importante que com certeza nós vamos debater muito mais. Quer começar, Jana? Então, queria falar para qualquer candidato que aparecer aqui que eu tenho um trabalho muito detalhado, muito humanizado, com muita paciência. A gente pega muito candidato muito quebrado, muitas dores, e a gente tá. Eu gosto muito de fazer isso. Estou no local certo, na hora certa. E eu tenho muitos feedbacks de retorno positivos. Hoje a gente teve um, então não tenham medo. Não se sintam nervosos, que aqui a gente vai dar a oportunidade para qualquer candidato, em qualquer situação.
Atenção necessária, né? Isso, exato. Muito obrigado, Iana. E Carlos? eu, né, vou tocar num tópico final aqui, que muitas empresas vivenciam isso e todo evento em que a gente se reúne com representantes, com empresários, né, de uma forma geral, a queixa na área de talentos, na área de pessoal é a seguinte: eu não acho gente para trabalhar para mim. A gente dá uma risada. Se você filmar a risada do Everton agora, você... Um problema real, né? né? A gente tenta, eu até sou muitas vezes, gozam de mim por causa disso, mas eu respondo da seguinte maneira. De uma forma brincalhona, né? De uma forma solta, olha, as pessoas não querem trabalhar para você, né? Mas não é isso, né? No fundo, a gente quer dizer o seguinte, olha, talvez você não esteja procurando da forma certa, no lugar certo, né? A tentativa e erro dentro das organizações, com a sua equipe de busca de talentos, muitas vezes é infrutífera por uma série de fatores. Uma delas é a falta de acesso a um bom banco de talentos. A outra, os anúncios, né, e tudo mais que ela faz, não alcança as pessoas certas, porque nem todo mundo navega claramente em busca de uma oportunidade ou sabe filtrar isso da forma correta, né? Então, em resumo, sobre esse tema, o que a Soluciona tem a dizer e o que eu posso externar em favor da Soluciona é o seguinte: dê uma chance, né? Se fizer sentido, fale conosco e você vai receber não só uma possibilidade de recrutar e selecionar para sua empresa, você vai receber também uma orientação nesse processo, um suporte, e até um assessoramento, um aconselhamento sobre como descrever essa vaga, né? Como precificar salários, né? Como entender adequadamente a sua demanda e como os profissionais da área sabem afiar essa ponta da lança, alinhar adequadamente esse diálogo, essa publicação, essa descrição da vaga e buscar nos locais certos e, de uma certa forma, pegar um grande atalho, que é através de uma empresa que tem acesso a muitos talentos. E não só na nossa micro-região, mas na nossa macro-região, no nosso estado e em outros estados também. É muito comum a gente usar de recrutamento fora dos nossos muros, né, da nossa região. A gente trazer talentos de fora, e realmente talentos, pessoas que vão agregar, que vão gerar diferencial competitivo dentro do processo produtivo da empresa. Então, se isso acontece com a sua empresa, se isso acontece com a sua equipe, se o teu departamento de recursos humanos, a tua equipe que trabalha com isso, precisa de um braço adicional, de um apoio adicional, a Soluciona é esse ator, é esse parceiro que você está buscando. É o nosso grande slogan, né, Carlos? Sim. Soluciona RH, conectando pessoas e empresas, né? Isso. Contem conosco. Então, queria agradecer, né, este momento, muito obrigado. Aos ouvintes, fiquem ligados para os próximos episódios. Voltaremos com muitos debates ainda. Obrigado, gente. Até Obrigada, mais. tchau. Até mais.